Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Quem Pode Pode podcast para você que está aí na região Brás, Pari, Canindé, Sé, enfim, a região que movimenta a nossa grande cidade de São Paulo, né? São Paulo, óbvio, é uma baita cidade, mas essa região com certeza é aquela que atrai a atenção de todos, não somente pela história que tem, né, comercial, mas pelos grandes fatos históricos que ali aconteceram ao longo da vida de São Paulo. São Paulo, a mola do Brasil, né, a mola impulsionadora do Brasil, e é lógico que essa região é aquela que mais tensiona essa mola para que ela espalhe para o Brasil inteiro a força que São Paulo tem. Falei bonito pra caramba, gostei do que eu falei. Bom, muito bom. Gostei. Tá bom. Bom, o programa hoje, aqui a gente está com o Neilson Paulo mais uma vez, presidente da Simp. Obrigado por Obrigado. estar aqui, Ô, viu, Maurício, Neilson? eu que agradeço. E uma visita aqui extremamente satisfatória, que é o nosso querido Gilmar Argenta, presidente da Preste, que a gente vai falar o que que é a Preste, o que faz a Preste. Obrigado por estar aqui. Argenta é um nome forte, hein, cara? Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Obrigado, Neilson. Nada, você sempre Estamos será bem-vindo. aqui à disposição para fazer nossos esclarecimentos aí sobre a Preste. Bom, como você está vendo, né? A gente colocou, a gente teve o programa passado, o Brás em Chamas, né, explicando tudo aquilo que está acontecendo no Brás. A gente discutiu bastante isso. Não deixamos para lá, vamos voltar à carga. Mas uma coisa que chamou a atenção, e a gente até agradece a participação do Gilmar a respeito disso, que entende do que a gente vai falar, você viu aí Sé, Brás e o lixo. É uma região, né, que as pessoas. Eu trabalhei lá no Instinto Cominde, né, eu trabalhei no Cominde, lá na central, no setor de cobrança, no Lago do Café, e era óbvio que eu tinha que pegar, me dirigir até a estação Sé do metrô, para poder ter acesso ali no Lago do Café, 15 de novembro, aquele pedaço que era, não é mais o que era naquela época, mas que era um grande centro de bancos, né? Nós tínhamos, os maiores bancos estavam ali naquele pedaço. Então eu transitava muito ali, tive loja também, ali na Roberto Simons. Então você tem toda aquela região da Praça da Sé, que sempre o que me incomodou muito são as pessoas que estão vivendo em situação de rua, tomando banho na fonte, eh, eh, criando todo tipo de problemas ali no entorno. E também na região do Brás, muitas vezes estive lá. Outra coisa que vai incomodar sempre é a presença do lixo. As ruas sempre sujas, o lugar já tem, e não estou falando de forma negativa, o lugar é cinzento porque ele tem aquele clima que quando o cara vai para a Europa, né, ele fala da Inglaterra, que tem o fog, é tudo muito cinzento, é muito legal. E quando é no Brás é ruim. Não, é legal também. Então tem tudo isso e tem aqueles prédios antigos, históricos, e isso acaba sendo apagado pelo lixo que a gente vê, né, é gerado todo santo dia nessa região, Sé, Brás, Pari, Canindé, enfim. A gente falou também, estendemos um pouco mais, ali na região da Santa Efigênia, a mesma coisa, lixo, né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E essa é a grande participação especial do Gilmar Argenta, mas eu vou começar com o Neilson. Neilson, a gente fala para o empreendedor, para esse pessoal que está nessa região. De onde vem tanto lixo assim nas ruas desse pedaço de São Paulo? Esse é uma das questões que os governos vêm discutindo por conta do que ele quer jogar a carga no aquele empreendedor de rua. Mas nós sabemos, né, que é uma região muito movimentada e é muito fácil você colocar a culpa em quem é mais fraco. Mas foi importante nós buscarmos, por conta de imagens negativas, que querem atribuir ao comerciante local, ao comerciante de rua, sendo que a verdade, nós fomos buscar a verdadeira verdade, que ali não era para ter nem um palito jogado ao chão. Não por conta do empreendedor, que ele sabe da sua eh, Responsabilidade. do seu compromisso, né, de deixar as calçadas, mas fica muito bom para quem está aí do outro lado culpar aqueles empreendedores. Mas o Gilmar está aqui para vocês saberem de fato a verdade, o que está por trás disso, essa tremenda mentira, e para não dizer uma vergonha, o que vem acontecendo
na cidade de São Paulo. É importante vocês prestarem atenção. A culpa, empreendedores, não é dos senhores, não. Muito pelo contrário. Os senhores foram usados para poder defamar e poder sacrificar os senhores. Estão com mentira. Está aqui o Gilmar para provar isso aí, Maurício. Bom, vamos lá. Já vou chamar o Gilmar Argenta para conversa, mas eu quero deixar bem claro que isso que está falando o Neilson, né, que falou o Neilson, porque o camarada que tem, o cara tem lá um carrinho de hot dog. O que ele espera? Ele vai ter que deixar o carrinho dele apresentável, limpo, com vontade de que eu vá até ele e compre um hot dog. Eu não vou comprar num carrinho sujo, num lugar onde o entorno do camarada tá cheio de mosca, tá tudo cheio de papel, cheio de coisa no chão. Não vai. Então o cara mantém ali o lixinho e tal. Só que é óbvio que aí eu pego o meu lanche e saio andando e comendo, porque isso é o lanche de rua, que o pessoal come na rua, não é isso? E acaba o quê? E acaba que o cara não joga no lugar adequado, joga em qualquer canto. Então, a gente tem parte desses visitantes, dessa pessoal que anda nessa área comercial sujando as ruas por falta de educação. Tem, como eu disse, esse pessoal em situação de rua que às vezes você paga, eu já vi isso daí, se eu tiver errado, vocês podem até dizer Não, que é não. mentira minha. Você paga uma quentinha pro cara lá, o camarada come a quentinha e joga no chão. Porque afinal de contas o cara tá pedindo comida na rua, morando na rua, ele não tem consciência ambiental, né? Não vamos exigir isso do cara. Então, aí você tem um grande fluxo de pessoas, uma grande rotatividade de pessoas, um número incalculável, né? E que a gente vê que a quantidade de lixo, é lógico, como se tem estimativa que cada pessoa gere pelo menos 1 quilo de lixo por dia, então nós estamos falando de um mundaréu de lixo. Nessa região, passa mais de 2 milhões de pessoas por dia, que a população de Guarulhos está em 1.300.000. Então, 2 cidades de Guarulhos passam ali, Ou mais, né? convívio ou mais, todos os dias. Então, nós estamos falando, só num dia, de mais de 2 milhões de quilos de lixo. É lixo pra caramba. E aí onde eu vou entrar com o Gilmar. Gilmar, como é que você encara, como é que você enxerga o problema nessa região, Sé, Brás, Pari, Canindé, onde a gente vê, tem a presença dessa lixaiada nas ruas, que acaba tirando todo o encanto, tirando a beleza e trazendo para aquela região a motivação que mais pessoas frequentem ali com uma situação melhor. Concordo tudo que o Neus falou na questão do lixo. Tem muito lixo, que você acabou de falar. Tem muito lixo na rua nessa região. Na Sé, no Brás, Pari e Canindé. Eu acho que só vai resolver isso, apesar que agora teve, dia 15 de setembro agora, vai começar o contrato novo na Varrição. E são 2 empresas grandes que vão assumir lá. Na região do Brás, Pari e Canindé, vai ser a Terracom, empresa grande. E na Praça da Sé, na região da Sé, da subprefeitura da Sé, é a Sustentare. Mas só vai resolver esse problema se tiver um trabalho em conjunto com as empresas, a prefeitura, a associação do Neilton, a Prece. Se tiver esse trabalho em conjunto de nós fazermos uma campanha de conscientização. Porque naquela região tem muito pontos viciados, entendeu? E a prefeitura tem que estar envolvida nesse processo. A subprefeitura, o Regula São Paulo, entendeu? Porque são empresas grandes, mas se não tiver a participação do munícipe, se não tiver a participação da pessoa que frequenta lá, se não tiver a participação dos lojistas para conscientizar, fazer um Brás limpo, uma Sé limpa, fica difícil. Então, foi até bom você ter aberto essa oportunidade de eu vir aqui falar um pouco do lixo, que eu acho que se a gente somar as forças aqui, junto com o poder público, junto com os empresários e com os empreendedores na região, eu acho que a gente consegue, pelo menos, dar uma boa amenizada nisso, entendeu? Vamos lá. A gente tem. Eu até brincava outro dia, tô com 65 anos, né? Então, e a gente vê, né? Se dirigir. Não, se beber, não dirija. E eu conversando com as minhas filhas, né? Eu tenho 3, uma de 33, uma de 17 e uma de 10. E eu explicando para de 10, para de 17, o seguinte: isso daqui, quando eu era jovem, que isso, em 1979, até um pouco antes, a gente não é que bebia e não dirigia, a gente dirigia bebendo.
A gente dirigia tomando, quando saiu a latinha de Skol, o William tá olhando ali, mas você é mais bem novinho. Você devia ir atrás no bagageiro do Fusca lá. Você andou lá? Então, a gente dirigia bebendo. E mais, jogava a latinha. Quando saiu a latinha, jogava a latinha pela janela. Isso era comum ver nos carros. E ninguém falava nada. Hoje, a consciência dessas pessoas, minha inclusive, fez com que a gente ainda amassava a latinha, tentava amassar, porque era Flandres, era lata mesmo, e no cinema as latas americanas já eram de alumínio, né? Eles amassavam, a gente achava que todo americano era muito mais forte que a gente, e não era. Então, são realidades, né, que se transformaram ao longo dos anos. Vai falar, pô, o que o cara está falando, né? São realidades que se transformaram ao longo dos anos e que geraram nas pessoas um sentimento de que, meu, não vou jogar pela janela, não vou beber e dirigir. Então você começa a ter responsabilidade sobre as coisas. E a gente está falando da geração de lixo, que é óbvio, não cai do céu, né? O que cai do céu é chuva, não cai lixo. As pessoas que estão lá, trabalhando, como eu disse, não vão gerar lixo para enfeiar o lugar que elas estão. Mas as que passam por lá acabam fazendo isso. E ponto viciado, como disse o Gilmar, pontos viciados de jogar lixo, esses carreteiros que puxa carrinho e acaba jogando em algum canto, vai sempre procurar um cantinho mais escondido para jogar, e são os problemas de muitas cidades, né? Muitas cidades. Você acredita, Gilmar, independente, depois eu vou falar de sustentar e Terracom primeiro. Eu vou falar disso, depois eu volto para esse assunto das empresas. Você acredita que possa existir algum meio de se transformar, criar uma campanha, gastar um dinheiro, mas voltado para uma campanha de conscientização para que as pessoas conseguissem manter o lugar mais limpo? Eu acredito sim. Se tiver todos os atores envolvidos, como eu falei, a prefeitura, a Regula São Paulo, as empresas, os lojistas, o pessoal, os empreendedores, todo mundo que tiver consciência, se fizer um projeto com uma boa divulgação, lugar para fazer a reciclagem, se fizer um trabalho sério, cara, com certeza, eu tenho certeza. Porque o pessoal que trabalha ali, às vezes, o cara joga o lixo porque joga lá no ponto viciado, porque de repente não tem um ecoponto ali perto, tem que fazer algumas coisas para o pessoal não ficar jogando lixo na rua. Isso é conscientização, isso é trabalho, entendeu? Porque eu volto a insistir, as empresas são boas, são grandes, só que infelizmente a empresa limpa de manhã. A tarde já está zoada. Não, à tarde não, passou meia hora e já está tudo sujo outra vez. Então, muita coisa é a consciência. E eu sei que esse contrato que foi feito agora com a Prefeitura de São Paulo é um contrato que custa muito caro para a Prefeitura de São Paulo. Agora eu vou pegar você. Vamos lá. Sustentar e Terracom, eu vou falar. Terracom eu não conheço, mas Sustentar eu conheço. Para a Praça da Sé, quem vai ficar? Na Praça da Sé é Sustentare. Sustentare. E na região Brasparí, Canindé, Terracom. Terracom. Contrato da Terracom, mês, quanto que vai custar para São Paulo? Na subprefeitura da Moca, que pega Brás, Pari, Canindé, 11 milhões. Quer dizer, São Paulo, né? Mês. Mês. 11 milhões por mês. Gente, 11 milhões por mês. Para bancar, para varrer rua. Não é para fazer a coleta, entenda bem. Não é aquele caminhão que vai pegar o saco de lixo, jogar dentro. Não. Não estou falando de coleta e destinação de lixo. Estou falando de varrer rua. Varre, põe no. É varrição de rua. 11 milhões. Não, detalhe. Por mês. É 11 milhões. Mas nessa questão da varrição, é um lixo, é um saco amarelo. Sim. A empresa que vai fazer a varrição, ele faz a varrição, ensaca esse lixo no saco amarelo e eles fazem essa coleta. E eles fazem a coleta, sim. Já serve. Já tem retorno. Sim, sim. E a questão da coleta domiciliar é outra coleta. É outra coleta. É outra grana. É outra fortuna. Agora, e na Praça da Sé, a Sustentare? Qual é o tamanho do contrato para varrer contrato... Praça da Sé. Nós estamos falando... Gente, estou falando... Brasparí... 11 milhões. Brasparí e Canindé. É 11 milhões. 11 milhões. Só a Praça da Sé dá quanto? Quando a gente fala a subprefeitura da Sé, aí você pega uma parte da Paulista, uma parte de Santa Cecília, Barra Funda. Pega essa região. Então aumenta a região.
vai ser em torno de 21 milhões mês. 21 milhões. 21 milhões. 1 milhão. É dinheiro, hein? Só pra Quer dizer, valer. 21 milhões Pois ali é. a região da CE. Então você que pega a parte de Santa Cecília e tal, chega até ali a Paulista, beleza. Uma boa região. Ali já tem uma consciência melhor e uma menor quantidade de lixo nas ruas. Mas você tem ainda Não, na você Praça pega- da Sé o cê- grande problema. Você pega. Não, ali tem bastante lixo. Ali você Liberdade, Você ali pega. pega a 25 de março, pega a zona cerealista, pega o mercado municipal, Pega tudo isso, pega né? tudo isso. Ali é lixo pra caramba também. lixo. Não, mas Não, é muito lixo. é muito dinheiro também. Sim, né? Mas é muito lixo, muito dinheiro. Menos lixo, menos dinheiro. A relação é essa. Porque é o que ele disse. Varre de manhã e daqui a pouco tá tudo sujo de novo. Ali na zona cerealista, como eu disse, já fiz um monte de coisa. Inclusive, feirante eu fui. E eu comprava lá. Pô. Então você tem. Hoje melhorou muito. Melhorou muito. 40 anos atrás o negócio era bem diferente. Era uma sujeira mesmo. Mas enfim. Então nós estamos falando de 30 milhões. Então, juntando os dois aí, dá 1 milhão. 1 milhão por dia. Por dia. 1 milhão de reais para varrer rua. Para manter rua limpa e não consegue. Essas empresas, né, que elas meio que têm um padrão, né, e elas acabam se juntando e elas pegam praticamente tudo. Guarulhos é Sustentare, tem outras regiões que eu já vi também, Sustentare. São Paulo, então, agora estão pegando essa região da Praça da Sé. E são empresas, faz tempo que eu não ouço nada, mas que tem um histórico, por exemplo, no caso da Sustentare, que era a Qualix, né? Que depois a Sustentare passou com essa nova denominação a ser a sucessora da Qualix, que começou lá em Brasília. Eu não lembro do nome do governador que foi em Cana, não lembro. Mas eu lembro o seguinte, do Eduardo Brada, porque eu fiz uma matéria disso. Eduardo Brada, que era da Qualix, lá em Brasília, que o governador foi em Cana, porque tinha um esquema na varrição de lixo e que pegava. A gente já sabe que teve uma época que tinha muito disso. Cada semana a gente viu uma nova matéria da corrupção em cima dessa grana, porque é muita grana. E tem um RH, o quê? Essas empresas? RH de gente que varre rua, né? Diferente de uma OS que tem que contratar médico. Então é uma boa grana, uma quantidade de dinheiro e que não tem números para a gente comparar. Agora, a Preste, aí eu vou entrar na Preste. A Preste, que faz o acompanhamento, deixa eu só falar o que é a Preste para o pessoal, é a Associação dos Prestadores de Serviços Terceirizados. A Preste tem quantos anos hoje, Vai Gilmar? fazer 7 anos. 7 anos. A Preste, que faz o acompanhamento da terceirização, Nacional, né, Gilmar? Nacional. A nível A nacional. nível nacional. Acompanhando São Paulo, então vocês estão acompanhando o trabalho dessas empresas, Sim, se sim. elas estão dando retorno ou não para Sim, nós. sim. Deixa eu te explicar, deixa eu te falar um pouco. Quando você fala aí da Sustentária, essa empresa hoje está com uma nova diretoria. No passado começou lá na Interpa, depois veio a Qualix e tal, mas hoje ela teve várias mudanças. Que hoje, para você participar de um evento de varrição em São Paulo, se as empresas não tiver bem ajustada, não tiver um histórico bom, não participa. Esse pregão que teve aí, que são 11 lotes, só participou empresas grandes, entendeu? Empresas que têm responsabilidade. Então, a minha esperança agora nesse novo contrato que começa dia 15, com essas empresas que entraram, são todas empresas sérias, entendeu? E o papel da Preste vai ser fiscalizar. É lógico que nós vamos fiscalizar. Nesse novo pregão mudou muita coisa. O investimento dessas empresas vai ser muito grande. É tudo caminhão zero, equipamento zero, vai ser os carrinhos de lixo de varrição, acho que vai ser chipado. Então, dentro do contrato, as empresas vão ter que investir muito. Então, o nosso papel é acompanhar isso. E com certeza, se a gente vê que o dinheiro do município está sendo mal usado, nós vamos denunciar isso. Isso você não tenha dúvida, entendeu? Sim, É um contrato que custa muito para a prefeitura. Entenda, vou deixar bem claro. Eu não estou dizendo que a Sustentare hoje, eu estou dizendo Tá, de casos que a gente tem que sempre envolveram empresas de lixo. Lógico. Atuando muito em Guarulhos, que muitos anos atuando em Guarulhos, você tinha os casos, por exemplo,
da Quitaúna, que era responsável tanto pela coleta como pela destinação, e que ganhava todas as licitações. Por quê? Porque ela era dona do aterro e que se destinava. E aí, Certo. quando você faz uma licitação, não adianta o cara coletar só o lixo, porque ele tem que ter onde jogar. Perfeito. Então, acabava ganhando sempre a Quitaúna, e a gente teve grandes problemas lá, que foram depois sanados, com relação à corrupção. Então, não estou dizendo que são empresas Não, corruptas, pelo não, amor de não, Deus. não. Mas Eu para ficar entendi. claro. Não, E que a gente já. E como a gente já teve isso, então tem um histórico, então veio se depurando a empresa, veio limpando também, veio se limpando. é lógico. E hoje você tem uma empresa que tem um histórico, que lá, se lá no passado teve algum problema com as suas antecessoras, na verdade, o prazo que ela tem de existência também a levou, de outro lado, tecnicamente, a ter um Perfeito. know-how É isso aí. que outras empresas não vão conseguir bater. Do jeito que foi feito esse pregão, com esses 11 lotes em São Paulo, foi bem democrático e só entrou empresa que tem condição, entendeu? Que todo mundo quer trabalhar em São Paulo. Todo mundo quer trabalhar em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que paga em dia. Todo mundo quer trabalhar em São Paulo. São Paulo é uma vitrine para o resto do Brasil, entendeu? Então todo mundo quer trabalhar. Então todo mundo sabe que no dia 15 de setembro vai ter que começar um trabalho, sabe? Não pode vacilar, você entendeu? Porque está bem amarrado esse contrato e nós estamos fiscalizando isso. Se a empresa não executar direito de serviço, vai sair, vai entrar outra. Está bem amarrado nesse sentido. Se tem uma coisa que funciona aqui em São Paulo, nos contratos terceirizados, isso eu posso falar, que eu acompanhei a licitação aí que foi na questão da coleta, que é a Loga e a EcoUrbis. Eles são empresas que fazem a destinação final do lixo, tem aterro, são empresas muito grandes. Eu posso te falar hoje, prefeitura paga em dia, gasta-se muito, mas São Paulo é uma cidade que é bem limpa. Eu vou te dar um exemplo. Um dos serviços que funciona na cidade, cara, a coleta de lixo domiciliar. Você pode acompanhar. Um dia sim, um dia não, é coletado lixo na sua casa. E em todas as casas da cidade de São Paulo. Uma cidade que tem quase 12 milhões de habitantes, você fazer um trabalho desse, se não for empresas sérias, não faz. Você, através da Presta, é óbvio que se você está acompanhando o serviço terceirizado, você também acompanha o serviço desses trabalhadores dessa região. Sim. E o coletor de lixo, eu lembro que tem história pra caramba, mas é que dizia que o coletor de lixo é aquele que você só lembra dele em 3 situações: Páscoa, Natal Isso. e quando ele não vem. Exato. É um cara que você não vê. É Porque ele invisível. passa a noite, não é isso, Nilson? Ele Sim, passa sem a noite, dúvida. recolhe teu lixo, você bota lá na frente, ele passa a noite, recolhe teu lixo e você só vai saber quando ele não passar, porque aí você vai falar, putz, 2, 3 dias que não passar vai dar problema, vai ficar aquele mundaréu de lixo, você vai lembrar do cara. Natal e Páscoa, porque é onde eles buzinam os caminhões para poder pegar a caixinha de Natal e isso. de Páscoa. Merecido. Então são as 3 épocas, os 3 grandes acontecimentos que fazem com que a gente perceba esse funcionário, né, esse trabalhador. Dentro da Apreste, você também tem uma visão para esse trabalhador dessas terceirizadas? Você também Prestador dá de uma serviço. atenção desse prestador de serviço? Ó, a gente tem uma parceria com o CIEMACO de São Paulo. O presidente lá do sindicato é o André e o presidente da nossa federação é o Roberto Santiago. A gente tem uma parceria com eles e essa parte trabalhista que cuida dos trabalhadores, na questão de salário, uniforme, do dia a dia do trabalhador, o sindicato faz muito bem esse trabalho, entendeu? Faz bem. Faz bem. O nosso trabalho da É. Prece é fiscalizar os contratos Os terceirizados. contratos. Exatamente. Então vamos supor lá, o contrato da... Não vou falar sustentária, senão vão pensar que eu estou Não, pegando que no nada. pé do cara, vou para a Terracom. O contrato da Terracom para fazer a manutenção, a limpeza toda ali da região do Braço Paris-Canindé. Então você está com o contrato na mão Certo. e você faz a fiscalização no sentido de se ele está sendo cumprido Cumprido. de forma adequada, de forma eficaz e eficiente, né? Perfeito. E que está dando resultado. Perfeito. Aí vamos supor, você identifica que não está dando resultado. Qual é a providência que a Preste toma?
A Preste, primeira providência, a gente oficializa a prefeitura, a ouvidoria, oficializa a Regula São Paulo, entendeu? E abrir uma discussão. E oficializa o sindicato quando é a questão do trabalhador, não está recebendo, atrasou, aí essa parte é do sindicato. Como a gente tem uma parceria, a gente passa para o sindicato. Está acontecendo isso em tal setor, o pessoal não está com algum desconforto lá na questão de salário, alguma coisa. Isso a gente fiscaliza os contratos. Dentro do contrato, eu posso analisar, tá faltando carrinho, não tem o número correto de trabalhador, isso eu fiscalizo, entendeu? Sim. Aí a gente fiscaliza. Porque o que a Preste faz? Ela se preocupa com o dinheiro do munícipe, que quem paga isso é o munícipe, que não é pouco. A gente que paga a conta. Então, não é pouco. Então, Maurício, quando eu aceitei vir aqui no programa de vocês, cara, estou muito feliz, porque eu acho que se nós ajuntarmos a força, principalmente você, que é uma voz forte ali na região do Brás, Pari, Canindé, o Neilson. Neilson também, a gente de encampar e chamar a prefeitura, a subprefeitura, a Regula, as empresas, e bolar. Eu já tenho ideia, já tenho até um projeto aí, mas aí eu quero levar na mesa para discutir, de a gente fazer uma campanha forte aí de conscientização no descarte do lixo, entendeu? É isso que eu preciso. Porque aí até vou puxar agora, então, vamos caminhar por aí, né? A gente já está chegando praticamente na metade do tempo do programa. Depois eu vou falar, tá vendo aí, né? Depois eu vou falar desse livretinho aqui, ó. A missão da Preste é poderosa e inegociável. Gostei da Exatamente. frase. Vamos lá. A gente está vendo que é uma baita grana e Sim. que se não tiver, a gente fala, pô, é muita grana para varrer rua. Só que se não tiver, a gente vai sentir os efeitos, como eu disse, do coletor do lixo domiciliar. Perfeito. A gente vai lembrar dele quando ele não vem, Páscoa e Natal. Se a gente não tiver a varrição de rua, Piorou. aí piorou o negócio, porque aí complica Piorou. muito mais. Piorou. Então, a gente tem a geração de lixo, no caso do Brás, de muita coisa daquele pessoal que mora vive em situação de rua, tem aquele que vem visitar e que acaba não tendo o comportamento adequado e sujando as ruas. É isso. E você tem a classe trabalhadora da rua, Nilson, que está lá e que se incomoda com isso, né? Justamente. Porque o cara está lá montando o tripé dele, a barraquinha dele, ou pondo uma mercadoria lá, e ele quer a rua limpa, né? Até para quando tem colocar no chão a mercadoria, põe lá um plástico, mas tem que estar limpo aquilo lá, Sim. né? Então, você consegue entender a possibilidade, Nilson, de, junto com o Gilmar, através da Preste, o sindicato também, e mais a sindicalização que você tem, todo esse pessoal que você tem com você, para fazer uma parceria, para criar uma campanha, e a prefeitura, Prefeitura para tem criar que uma grande campanha de conscientização para que o serviço seja visto, percebido. Porque a gente está falando, o cara varre de manhã e à tarde já está sujo de novo. Nem à tarde, na parte da manhã mesmo está sujo. Se ele varrer às 8 da manhã, quando perde meio-dia, ele vai ter que voltar lá e varrer de novo. Você acha que a gente conseguiria, e aí eu não vou dizer diminuir valores, porque é irrelevante o que se diminuiria, mas pelo menos que a gente percebesse que o dinheiro foi bem gasto, ou seja, o cara varreu de manhã e ele vai ter que varrer de novo lá no final do dia. Exato. Então a gente vai ter um ambiente, né? Que nosso meio ambiente em São Paulo é o quê? É o poste. O pessoal fala meio ambiente e acha que é árvore. Não. Meio ambiente para São Paulo é o poste. Né? É verdade. É tudo errado. É o muro. Não é errado. É o nosso meio ambiente. Esse é o nosso meio ambiente. A gente não vive na floresta, cara. A gente vive numa sociedade, numa cidade urbana, que é urbano. Então não adianta, vamos plantar árvore. Não, ninguém vai virar na selva. Então a gente tem a realidade nossa, que aquele muro bem pintado faz parte do nosso meio ambiente. Estou falando bobagem aqui? Não, tá perfeito. A lata, aquele depósitozinho, aquele latão de lixo que está preso ali num poste, alguma coisa, faz parte do nosso meio ambiente. Tudo faz parte do nosso meio ambiente, que é diferenciado de um ambiente que tenha árvores. Nós não vamos ter árvores, esquece. Nós não vamos fazer uma floresta em São Paulo. Não vai ter isso. Eu pergunto para você, Nilson, é possível
criar uma parceria entre esses vários atores que estão envolvidos com o dia a dia dessa região toda, para a gente ter uma conscientização das pessoas, para a gente ter uma eficiência maior da varrição e do descarte de lixo? Maurício, claro que sim. Veja bem, o Gilmar está aqui justamente por conta dessa luz, de mostrar e demonstrar que é muita falta de vontade. Quando o Gilmar diz, e ele mesmo fala de coração, que todo mundo, quando se junta, a gente atinge os nossos objetivos, mas há resistência não por parte de quem está, do empreendedor local. Que o empreendedor local, ele procura os órgãos públicos se dispondo a fazer esse trabalho, né? Por parte deles, é o melhor do mundo. Ao poder público, há uma resistência muito grande. Porque, primeiro, eles querem desmoralizar e tem outras pessoas que ainda querem mostrar algo que não é verdade. O que acontece? Como o Gilmar colocou desde o início, que a sujeira é muito localizada. Os empreendedores que ali estão, ele contribui muito com a limpeza daquilo ali. Porém, tem pessoas que mostram só o outro lado da moeda. E isso não é bom para a cidade, para o bairro. Não há nenhuma motivação por parte dos órgãos públicos para poder fazer isso que o Gilmar está aqui, fazer esse apelo e nós fazendo apelo. Por que a importância do Gilmar? Por que a importância desse assunto? Porque esse assunto já nos incomodou. Já nos incomodou. O que nós temos ali na nossa região são donas de casa, são mulheres, são pessoas que têm família. E se é uma coisa que ele se preocupa, é com a limpeza, é com o ambiente. Agora, o que é que eles colocam, que nós já ouvimos por parte dos gestores? Que tem muita sujeira. E nós dizemos, olha, nós estamos dispostos a ajudar, a contribuir, fazer muito melhor, né? Eles falam, olha, mas as pessoas estão no meio da rua, nós não conseguimos fazer a limpeza. Nós já nos colocamos para fazer tudo isso junto com o poder público, Gilmar. É importante o que o Gilmar veio dizer aqui, que é algo que ele sustenta, e para acrescentar um pouco mais do que a gente vem apelando. O poder público precisa trazer os atores principais, que é o empreendedor, tanto local como o empreendedor de rua. Não precisa conversar com eles. Eles estão dispostos a contribuir. Eles estão dispostos a fazer o que é necessário. Eles só querem poder trabalhar e nada mais digno que um local limpo. Esse é o papel que nós queremos construir com o poder público. Está aqui o Gilmar, uma das maiores testemunhas, e tem muita grana em jogo. O poder público já paga muita grana. Sim. Muita grana, cara. Essa é a realidade. Vamos lá. Então é possível. Se é possível, já está bem encaminhado, né? Com Então, certeza. para resumir essa primeira metade do programa, a gente tem duas empresas que estão assumindo a varrição dessas regiões, né, da subprefeitura da Sé E da Moca. e da Moca, né? Aqui, Que É Brás- separado. separado. Brás- Antes era tudo Sé. Né, era João? tudo Mas certo. aí pega Brás-Pari e Canindé, a gente É. está falando da grande região, que É. são a Grande Sé, né? E Brás-Pari região e muito mais. Ah. E com a representatividade que tem a Simp, é possível chamar essas empresas, Sim. chamar o poder público, Nós estamos Sim. dispostos chamar o tempo todo Simp. para ajudar. O Nelson também tem outros contatos com Nós outras temos um pessoal do associações, sindicato que é amigo mas da pessoa a da Adriano. Prece fazer essa conscientização e tornar ali o lugar dessas regiões todas um lugar mais agradável e que seja melhor visto, né, por aqueles que por ali vêm fazer suas compras, vêm visitar, né? Sim. E é muito Perfeito. legal. Então já vimos Bom que para todo mundo. isso é possível. E não é nem uma questão de mais ou menos dinheiro. É uma questão de a gente ter o resultado disso, né? Perfeito. Porque Márcio. o que é caro e o que é barato, né? Sim. 21 milhões, o valor surpreende. Mas se a gente vê que está limpo, tá bom, tá barato, né? Sabe o que Pode ser. acontece ali? O duro é quando você paga e vê sujo. Você vê essa região. Brás, Pari, Canindé, Sé, Paulista. Eu não tenho esse número.
Não sei se o Neilson tem. Quantas pessoas passam por dia? Eu 2 sei que milhões em média. 2 milhões. Por baixo. no Brás. Arica, Nidé, Brás, Brás e Brás, a gente 25 de fez uma março. conta outro dia aqui, Uns dá 2 1 milhões e milhão, 1 meio. milhão e pouco Então, de é. gente que passa. Então, 2 milhões, com certeza isso gera muito lixo. Sim, Então, o nosso papel aqui, como associação do Neilson, sim. o nosso papel aqui é organizar isso. Se a gente conseguir conscientizar o pessoal, uma boa parte deles, você pode ter certeza que vai ser uma grande vitória, cara. E Pra todo mundo. eu acho que as empresas, a prefeitura, a Regula São Paulo e o subprefeito vão entrar nessa. Não tem como não entrar numa campanha dessa. Isso é bom para todo mundo, entendeu? Questão de saúde, a questão de não deixar o lixo na rua. Eu acho que o importante é a gente tem que começar alguma coisa, viu, Nilson? A gente Sim, tem que estar com junto. certeza, isso é importante. Nós somos parceiro de outras lutas aí. Com certeza. E com certeza eu acho que essa aí a gente tem que encampar, viu? E você nos ajudando muito aqui, viu, Maurício? Você tem que estar na linha de frente com nós, A voz Tô do junto. Maurício, conscientizar as pessoas, isso é importante, né? pelo seu conhecimento que você tem Eu acho também. que a gente consegue fechar isso daí, né, na primeira parte do programa. Certo. E agora a gente vai retomar. Mas eu queria fazer uma saída fora dessa Certo. estrada, até a gente retomar o caminho, para falar aqui, que eu estou dando uma olhada, você está falando, eu estou dando uma olhada, não adianta, leia comigo mesmo. Desse livro aqui que conta a história da Apreste. E eu estou vendo aqui algumas passagens bastante interessantes. Faz um apanhado para mim aqui, que seria bem legal. Você chegou, deixa eu ver, lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira, precisei pegar 2 ônibus até o centro da cidade. E outra que está falando aqui de futebol e samba, né? Cheguei lá cheio de expectativa, um pouco nervoso, joguei cerca de 30 minutos e no final fui chamado. O que que é esse papo de futebol e samba aqui E cerveja. nesse livro da Prece? Você conta um pouco da sua vida aqui, né? Não, eu conto um pouco da minha vida, a história que eu tenho dentro do movimento sindical, dentro do sindicato. Estou há 38 anos ligado ao sindicato, ao CIEMACO de São Paulo. E para mim chegar até aí, eu passei pelo futebol, joguei futebol profissionalmente. E aí conheci o CIEMACO através do futebol, e aí eu fui subindo. Samba também participei. Tá no sangue. Participei na inauguração do Sambódromo, fiz algum trabalho lá em algumas escolas de samba. Então, esse é um pouco da minha história. Não, eu tenho que falar do Argento. Não, é verdade, cara. Pô. Eu Eu vou gostei, foi de forró, gente. Agora já era. forró de um lado, samba do outro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito importante a gente saber um pouco Da pessoa, né? de quem é a pessoa. É, porque a né? raiz, né? Que quem está nos importante. acompanhando, você que está acompanhando aqui esse bate-papo, ó, quem é Neilson? Quem é esse cara aí? Quem é o Gilmar? É tudo, né? é tudo Então, gente raiz. Porque vê o Gilmar, vê o Maurício, não sabe o que a gente fez, Justo. não sabe do histórico. Pô, esse cara tá falando isso por quê? É. Né? Como ele chegou lá? Nasceu pronto, tem uma história. Tem. Eu falo pro pessoal, ô, É uma cara, luta, né? Uma tá luta. vendo aqui, 65, idoso, já, 55. mas, 65, mas Eu não... sou um caçula. Não, então, mas E o aí... William? Então eu vou falar pra vocês uma coisa. Só que, meu, tem a história. Eu era maloqueira da Ponte Grande, eu dava com o pé no chão. Pronto. Um moleque olhou feio, saia na porrada. Então tem história. Sim, lógico. Tem bebê, Então, né? não é um assunto que o cara pega e Do do dia pra nada. Não, tem toda uma história. Então faz parte disso. E você aí pega a parceria lá com o CIEMACO, não é isso? CIEMACO, eu tenho parceria com algumas empresas no ramo de terceirização, porque eu comecei no sindicato faz 38 anos. Eu defendo muito a terceirização, entendeu? Sou um cara que defendo e tem um histórico bom, histórico de luta. Fui presidente de uma central sindical, SDS. Hoje faço parte da UGT. Então a gente tem uma história aí de luta e eu defendo a terceirização. Eu sou um cara... O Gilmar, ele tá pulando, porque o Gilmar não quer dizer, mas o Gilmar, ele se propôs, à época, até de nos ajudar ali, os empreendedores locais. Poucas pessoas sabem disso. Mas o Gilmar tentou acampar uma antiga Uruguaiana, que era uma garagem que tinha ali
no Canindé, poucos de vocês não têm esse conhecimento, o Gilmar apresentou um projeto junto e trouxe alguns amigos, ele gostaria de ter atendido naquela época, eu acho que era 1.500 empreendedores. O Gilmar tentou levar isso à frente. Por quê? Por que o Gilmar foi procurado? Justamente por conta desse currículo, desse laço de conhecimento. Não é que o Gilmar está falando aqui porque ele quer ser um velhinho, não. É porque as pessoas sabem que o Gilmar é um cara de compromisso. Então, poucos que estão aí do outro lado, é bom dizer para vocês, empreendedores, que o Gilmar, ele não está aqui só como uma pessoa, que aqui o propósito desse programa é nós trazer os empreendedores e justamente que tem aquela história que reluz a vida de vocês aí. E poucos de vocês, né, e alguns tenho certeza que vai estar lembrando disso, mas o Gilmar tentou acampar um projeto, tinha esse projeto já de limpeza, Sim. tanto é que o Gilmar tinha um projeto voltado com o vereador para poder até devolver através da reciclagem e fazer um hospital local. É isso mesmo. Poucas pessoas sabem disso. Então as pessoas estão no Brás e não sabem que o Brás tem vários santos. Está aqui o Gilmar. É um Santo deles. Gilmar. Tem uma Santo ligação Gilmar. muito forte com o Brás. Tem um carinho muito grande lá, Tem mesmo. pessoal, Importante entendeu? dizer isso, o pessoal. Importante a gente reconhecer. Tá, Gilmar? Eu Aproveitar aqui acompanho pra agradecer o Gilmar. desde o tempo da feirinha da madrugada, acompanhei toda aquela transição lá, quando fecharam a feirinha da madrugada, a gente participou, ajudando Ele lá. sofreu. Então a gente sabe como é que funciona ali. E quando a gente fala do lixo lá na região, é porque realmente a gente se preocupa, cara. Porque o Brás, Pari, e Canindé, a Sé, a Paulista, é um cartão de visita de São Paulo, cara. Tá fácil tudo, né? 25 de março, o Mercadão, a Zona Cerealista, cara. Isso aí tem que ser bem limpo, isso aí tem que ser bem cuidado, cara. É nosso dinheiro que tá ali. É um investimento que a gente faz para a cidade, entendeu? Então, eu acho que é fundamental a gente estar junto. O lance da terceirização, né, que você manja pra caramba disso, eu lembro que a terceira. Não lembro porque eu estava nascendo, eu também não sou tão velho assim. Mas a terceirização já começou em alguns setores lá em 1960, década de 60. Exato. Foi ganhando mais força aí, quando eu já estava com meus 10 anos. Era raro falar em terceirizado, mas já existia alguma Já. coisa. Enfim, mas ganhou força a partir da década de 90, começou a crescer. Nos anos 2000, esse volume aumentou, o que levou muitos sindicatos a ficarem contrários, tal. E hoje é uma realidade. Terceirização é uma realidade. Pude trabalhar lado a lado, dividir microfone com o Hermano Henning, por exemplo, Sim. que era um terceirizado, porque ele PJ, né? Perfeito. Então o SBT pagava lá, ele e tantos outros profissionais, tudo na base do PJ. Por quê? Para viabilizar um salário maior e melhores condições, e que você tenha a aceitação disso. Eu pergunto para você, que entende desse assunto, Gilmar, como é que você vê a terceirização hoje? Ela foi uma boa, está sendo uma boa para a classe trabalhadora? O trabalhador que tinha lá a preocupação com carteira assinada, até vou fazer um paralelo, que todo mundo fala do Brasil, que fica enchendo o saco, a gente tem a tal da Justiça do Trabalho, que custa 90 bi por ano, e para pagar 80, eu nunca vi isso. É mais fácil o governo indenizar todo mundo, que sai mais barato, ele economiza 10 bi. Né? E você tem garantias, 13º, tudo coisa que não tem lá nos Estados Unidos, e que todo mundo vive muito bem lá, obrigado, e aqui não. Né? E a gente vê que esse modelo acabou sendo influenciado por essas questões mais de países mais prontos, né? Certo. Como é que você analisa hoje a terceirização? Foi uma boa? É uma boa? Está sendo um aspecto favorável? Está tendo um aspecto favorável na vida da classe trabalhadora? Eu acho que a terceirização não tem mais volta. Por que eu falo? Eu vou te dar um exemplo. Você pega a Prefeitura de São Paulo, sabe quantos trabalhadores tem terceirizados que a Prefeitura terceiriza? A maioria. 120 mil trabalhadores na cidade de São Paulo com empresas terceirizadas. A gente tem empresas muito grandes, muitas empresas muito sérias. Vou te dar um exemplo. A gente tem um segmento de AC e conservação, que é o SEAC,
que é o presidente do Sindicato das Empresas, são só empresas sérias e empresas grandes. Se não existisse a terceirização nos hospitais, como é que você ia contratar a prefeitura? Não ia ter, não ia conseguir. São Paulo é muito grande. Se você não terceirizar a educação, não terceirizar os hospitais, não terceirizar o metrô na área da limpeza, como é que você faz Não isso? vai ter ninguém, Maurício. Você entendeu? Aí você pega. Você acha que a prefeitura tem condição hoje de contratar de 25 a 30 mil trabalhadores da limpeza urbana, entre varrição, coleta? Tem condição desse cara ser servidor público? Maurício, É que você vai ter um baita Aí isso é louco. possível, né? o Entendeu? Gilmar está dizendo aí, e poucas pessoas que sabem do outro lado, e eu não estou aguentando, eu tenho que dizer. Eu estive com um grupo que falou que agora a missão deles vai ser pedir o impeachment do prefeito. É tudo terceirizado e são coisas absurdas. Por exemplo, Mas pedir impeachment do vou te prefeito dizer por quê? Então vamos lá. O dinheiro. Porque ele está terceirizando, então se terceiriza não não é precisa. terceirizando, Qual não. é a Então vamos ideia? lá. É os cumprimentos. Então vamos lá. Para você ser um fiscal da prefeitura, para apreender um produto, tem que ter um agente vistor, Maurício. Não é cumprido isso. É pessoas terceirizadas. Então, é um crime. É um crime, Maurício. Tem que ter um agente vistor. Não se tem nas apreensões que é cometida no Brás. Não é dar um lacre. Então vamos lá. Quando vai a GCM, que está praticando lá um serviço, ela não pode ficar parada no local, tem que ter uma ordem de serviço. Não tem. Tem lugares do Brás que fica a guarda municipal, os caras plantados. Cadê a ordem de serviço? Tem que ter responsabilidade. Eu vou te dizer por quê. Porque ali você sabe que no calor daquele dia a dia, o cara agride um cidadão, vai lá, cadê? Não tem a ordem de serviço para quem é o GCM que está ali. E você sabe que some. Então, isso aí, mano, cabe sim. Cabe tudo isso. Porque é um crime de irresponsabilidade por parte do prefeito. Prende uma mercadoria sua. Aí eles querem dizer que a mercadoria. A prefeitura tem que ter a sua responsabilidade. Eles prendem de qualquer jeito. Tudo bem, quer prender, prendeu. Mas ali, Maurício, não é levar para a prefeitura. Eles tinham que passar na delegacia. Aí depois de ir lá, tinha que fazer correto. Não é só colocar um lacre e levar para um local, porque aquele cidadão que foi intimidado, magoado, machucado. Como que ele vai lá no órgão que bateu nele para ele pedir para retirar sua mercadoria? Então, Maurício, cabe sim. Cabe sim. E eu acho que o cidadão tem que começar a reagir. Se vai dar resultado ou não, é importante a sociedade começar a reagir a tudo. Então, imagina você que tem ali por dia, diariamente, estão gastando 1 milhão por dia naquela região, enquanto creche, escola é invadida, é acampada, vira uma bagunça total. Maurício, o problema do empreendedor local, que é o ambulante, esse problema, meu amigo, é nós construir política pública para eles. Eles não podem estar ali de qualquer maneira. Se nós não construirmos junto, e é eles que têm que nos ajudar. Deixa eu fazer. Que na verdade Você é o cara. Você sabe. deu. Não, tô prestando atenção em tudo. Você está em direito, você está no direito. O que nós tínhamos que fazer, nós temos que fazer isso para ontem. Se vai dar certo ou não, se os vereadores vão aceitar ou não, nós temos que pedir impeachment de governador, de prefeito, porque esses negros só sabem quem somos nós. Em momento de eleição. E só sabe dar ouvido na hora que. É o princípio básico. Cruel, você cara. manda uma mensagem pra pessoa no WhatsApp e fala: hora que tiver um tempinho, me ligue, por favor. Aí o cara não liga, aí você fica procurando se o pauzinho ficou azul ou não. Aí você manda uma mensagem: ô seu animal, você vai falar comigo ou não, seu ridículo? Aí o cara liga: pô, precisa me xingar? Tal. Quer dizer, quando você ofende, né? Quando você ataca, o cara responde mais fácil. Deu pra entender o processo. Não vai dar em nada, mas não vai dar em nada. Você sabe disso. Mas tem que fazer. Mas chama. Demonstrar satisfação. Tá. Então existe a possibilidade, até então, através até mesmo do nosso podcast que está rolando agora, de você chamar a atenção de uma outra forma desse pessoal, sem precisar chegar aí e falar: gente, vamos. Hoje nós temos o tal do ESG, né?
é a sigla em inglês para ambiental, social e governança. Não é isso? É isso. Então, a gente está vivendo um momento que está, como eu disse lá no começo, você vê que eu não estava divagando. Tá A certo. gente vai transformando, a gente vai se aperfeiçoando, se melhorando como ser humano e como ser social, e que a gente consegue estabelecer novas possibilidades de convivência. Então, é possível, a gente já falou que é possível fazer uma parceria com a Simp, a Preste, chamar essas empresas para a gente ver, resolver problema de lixo. E a gente está Perfeito. falando agora de terceirização, onde você vê a possibilidade de estarem usando terceirizados numa área que não deveria, onde deveria ser o Perfeito. agente público. Justamente. Certo. Então, o agente público não pode fugir. Se fugir, está errado, e aí tem que ser denunciado. Tá Fim. certo. E já pode, depois do programa, já sentar e já passar para o Gilmar, porque se tem pessoas terceirizadas atuando no lugar onde deve haver um Não agente cabe público, terceirizado. dá para a gente ir Com atrás certeza. e ver que está Com errado e o certeza. Gilmar ir atrás disso. Mas se a gente esticar isso, aí nós vamos passar dos 15 minutos que faltam. É verdade. Senão é Tá, uma, é uma bola aí pra você, outra é pro vertente. Gilmar jogar É essa mais bola pra uma ele, bola. Maurício. A gente pode marcar para falar de novo disso. É. Mas aí eu queria voltar aqui para esse lance da terceirização e aproveitar a presença aqui do Gilmar. Então, ficou melhor para o trabalhador, para a parte do trabalhador, e melhor ainda, quando você diz que. Eu lembro da CMTC, lembra da CMTC? Lembra, CMTC. A CMTC era uma empresa de transporte público, né? Que eram os coletivos, né? E que era pública e que era um cabidão, né? Era pouco funcional, a frota não se renovava. Quando as prefeituras, né, o Estado em si, começa a terceirizar, tanto na gestão de saúde com as OS, quanto na limpeza pública e outros vários setores, ele começa a delegar para que empresas que recebem, né, a empresa recebe, quer ter lucro, então ela vai maximizar esse recurso através de know-how, através de tecnologia, para que ela possa ter lucro. E aí ela consegue oferecer um serviço para o cidadão Perfeito. que a prefeitura Não consegue. não consegue. Você falou quantos de varrição que teria que ter? 120. Não, A somando limpeza pública. a limpeza pública de 25 a 30 mil 25 a 30 mil. trabalhadores. Então você imagina só uma prefeitura, que a gente já sabe que o serviço público, o servidor público, ele já tem um ritmo menos acelerado. Ele não tem um chefe tão, que tenha uma predisposição à cobrança como tem numa empresa privada. E não tem Essas concurso em- público para tudo isso. Sim, as empresas são. Até contratar 25 mil pessoas para fazer a limpeza pública, a cidade já virou um lixão. Né? Então, a terceirização é necessária, a terceirização também tem que ser eficiente, e para isso, onde tem a Preste, que fiscaliza a sua associação, que fiscaliza a realização, se esse contrato está sendo bem executado ou não, se o dinheiro está sendo bem gasto ou não, se os trabalhadores estão tendo resultado ou não, não é isso? Fala. Maurício, só para você ter uma ideia. Imagine você contratar funcionário público para trabalhar na área de limpeza em hospitais. A prefeitura, ela não tem condição de fazer isso, porque essas empresas que cuidam de hospitais são empresas que têm know-how. Precisa de equipamento, EPI, a técnica para fazer a limpeza. Como é que você coloca um funcionário público para cuidar de uma cidade de São Paulo do tamanho que é? A mesma coisa na limpeza urbana. Você tem que ter equipamento zero. Se a prefeitura for fazer um investimento desse, só na questão dos trabalhadores, de salário e outras coisas, como é que fica o destino final do lixo? Tem tudo isso. Tem um investimento pesado dessas grandes. Por isso que entra em São Paulo só quem tem condições. Empresas que não têm condições não conseguem trabalhar na cidade de São Paulo. E todo mundo quer trabalhar aqui. Uma coisa que São Paulo tem de bom, que o prefeito tem de bom, os outros prefeitos que passaram também, paga em dia. Paga em dia. Lá, Quem não quer? dia 30 é dia 30. Não é dia... O mês lá é certinho, entendeu? Então, e São Paulo é uma vitrine, né, cara?
É uma vitrine. Cidade com 12 milhões de habitantes, se não existisse a terceirização nesses setores de varrição, hospital, escola, certeza São Paulo não seria a potência que é hoje. Não. Bom, fala, Nilson. Não, o Gilmar tá aqui, eu tô Porque ele vendo. tá aqui O esperando Gilmar a aqui, brecha. Vai o dar Gilmar porrada tá em aqui nós. falando, eu tô vendo na minha cabeça um monte de outras coisas. Vocês sabem que, Gilmar, nós estávamos falando semana atrás que a SUB estava procurando gente para poder trabalhar, e o Gilmar aqui, um currículo desse tamanho aí, poder contribuir, procurando associações dos comerciantes, dando entrevista, falando que as pessoas não queriam trabalhar porque queria ficar na informalidade. Cara, ao caminho aqui de pessoas que estão acostumadas a lidar com gente, a correr atrás, para poder, que eles sabem muito bem que esse campo conhece. Então, eles procuram aqueles que está nitidamente que está um tempo, está uma vida no Brás, procurando explorar os trabalhadores. Ninguém quer ser explorado. Então, estou ouvindo o Gilmar aqui e está aí um cara de campo, certamente, a exemplo do que aconteceu comigo, não foi procurado, não é levar as pessoas só para trabalhar, não qualifica as pessoas, não abre um espaço para o primeiro emprego, para o jovem, para ir preparando, quer ir tudo do dia para a noite. A cidade tomou essa dimensão que tomou, aí fica procurando associações de lojistas para poder levar vantagem sobre as outras, né? Eles acreditando que nós vamos nos curvar por conta de manobra de associações de lojistas junto com os empresários. Porque qual que é a ideia, Maurício, lá naquela região nossa? É submissão total. Eles não querem só que as pessoas se curvem a quem tem grana. Ele quer agora que se curve a movimento ligado a eles. Tem pessoas de muita qualidade, ao ponto de querer ajudar o empreendedor, qualificar, fazer isso que o Gilmar está dizendo, junto com o empreendedor, que aquele empreendedor, eles precisam, junto com a gente, eu falo com a gente, eu falo com você, com o Gilmar, eu coloco todos nós na mesma casinha. Nós temos que qualificar as pessoas. Há um universo importante. A gente precisa arrecadar, a gente precisa criar política pública. Não é só aquelas pessoas ficar na rua do jeito que eles estão, sujeito a sol, a chuva, a carro desgovernado, a GCM tomando as suas mercadorias. E depois, tudo aquilo ali vira só revolta por parte da população. As pessoas têm medo de vir para a nossa cidade, sendo que é a cidade mais acolhedora do mundo. O mundo está no Brás. O mundo todo está no Brás, gente. Chega de fazer política americana aqui na nossa região. De primeiro desmoraliza, eles querem desmoralizar o trabalhador para poder passar por cima, para poder prender e fazer só Deus sabe. Hoje o Brás é um americana. País... Isso não é política americana. Isso é que eles desmoralizam. Não, isso é política suja. Todo. Isso é política de gente suja que também, não sabe fazer política. Política, não. Sujeira. Eles querem dominar o mundo, mas com crueldade. Não. Aí não vai entrar nessa não, porque não vai dar tempo, mas americano não quer dominar nada, não. Quer não? Parabéns, tem o Trump lá, senão a gente tava largado hoje. Para. Tem que... Tem, não. Ah, ele é o Maurício, idiota lá não falou, é imperador do mundo? Graças a Deus que a gente tem um imperador que tá olhando pro que tá acontecendo aqui no Brasil. Peraí. O americano... Você... Nelson, vamos lá. Não. Que dominar, não. O americano joga pro mundo o que eles pensam de democracia, os valores deles, e enfim, é isso que eles fazem. E fazem de forma extremamente competente. E eles, não. O brasileiro tem que fazer... Sacrificando as pessoas? Sacrificando quem, rapaz? Nós. Você vê brasileiro tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal todo santo dia. Peraí. E que americano tá tentando entrar de forma ilegal no Brasil? Eu não vejo nenhum. Não, eles entram livremente. Não, é lógico que entra. E nenhum vem. E eles não vêm pra cá, rapaz. Porque o trabalhador quer ir lá para os Estados Unidos porque ele não tem SUS de graça. Saúde é de graça. Ele não tem isso. Ele não tem carteira assinada. Ele não tem 13º. Ele não tem um monte de coisa. Mas ele tem o quê? Ele anda num baita carro bom. Ele consegue comprar uma televisão de $800.
que é uma de 86 polegadas. Eu Pera aí, Nilson, deixa eu chegar lá no final. Sim. Ele trabalhando 3 dias em qualquer porcaria que ele for fazer, Tá, vamos ele lá. trabalha 3, 4 dias. Vamos O lá, cara, para Maurício. comprar uma televisão dessa que custa $800 lá, custa R$7.000 aqui, o cara tem que trabalhar 3 anos, cara. Isso ele não pode gastar. Não vamos falar, não vamos entrar nessa. Então vamos no lá. final do programa, não. Não. A gente Então marca vamos lá, o próximo. então vamos- você falou. Não. Você só quer falar, vai ouvir. É lógico, não, eu quero falar. Não E não vai pode. ouvir? Nós vamos falar de americano, Não, estamos falando vamos- de eu tô- lixo, eu tô estamos falando de Braz. Você vem matar os americanos Não, aqui? tô matando o americano. Eu tô falando, Maurício, o nosso problema é nosso, pô. Então nós que resolvamos os Exatamente. nossos problemas. Deixa o americano Vinha- com os valores deles lá Exatamente. e nós com o nosso Eu vejo aqui. que o nosso problema é nosso. Eu sou Trump. Vai, vamos embora. Não, aí é uma questão sua. Mas os nossos problemas, eu acho que nós aqui temos condição plena. Eu não sou Lula, não sou Trump, não sou ninguém. Eu sou brasileiro. Então, pá. Mas então o nosso beleza. brasileiro, o problema nosso é nosso. A gente tem que reagir, Nilson. O brasileiro tem que aprender a reagir Maurício, é isso que eu como tô- o americano reage, Não, como o É francês isso que nós reage. estamos propondo aqui. O francês reagiu, Porque nós vamos fez a curvar. Revolução Você acha que nós Industrial. temos que se curvar ao Trump, a Lula, quem quer que Não, seja? a gente tem que se curvar ninguém. É isso aí, Maurício, é o meu ponto E de esse, vista. esse é um valor americano. É, nós Não estamos- se curve. Você eu- morre em pé, mas não É isso que joelhado. eu te digo. Então tá Então, bom. eu acho que nós estamos no nosso país. Vamos voltar pro Braz. Não, Esquece o... Nós estamos no nosso país, Maurício. E não é ninguém que tem que dizer o que eu tenho que fazer, né, Lula, né? É o cidadão, é o brasileiro que tem que reagir. Agora, o que nós temos que fazer então? Como é que se dá essa reação? Você tem aqui o que a gente está falando. Vamos lá, fazer um apanhado geral desse melecão que ficou no final. Vamos lá. Você tem a terceirização. Não, o que é bom disso aqui. Mas que pena que não começou no começo. Deixa Não, pro final não, um negócio Maurício. desse. Não, pô, mas o que é importante isso aqui para eles verem que aqui não tem combinado. A gente Então- não é? Mas nós vamos fazer o próximo, nós vamos entrar nesse assunto aí. Semana que vem nós vamos falar disso aí. Vamos lá, Não, tá você vai acabando. se preparar, pô, você vai Não, estudar. não, opa, meu, para. Eu sou muito brasileiro. Mano. Deixa eu te falar, eu pra caramba. Eu, Então- sinceramente, eu Não. acompanho pelas matérias o sofrimento do empresário que está lá. Eu acho que não pode nós sofrer por conta de sacanagem dos caras. Um querendo sacrificar o outro. Eu tenho E- que. Pa- e Acabou nós o tempo. Você não tá vendo o relógio, mas eu tô. Tenho 3 minutos ou 2? Já passou, já passou. Deixa Então- pra lá. Eu vou voltar aqui. O cara já vem falar um negócio. Desculpa também que eu não aguento, eu não reajo. Não, isso faz Eu parte. quero Você agradecer. Você fez a sua. Eu quero agradecer. Obrigado, Nilson, a gente tá junto de novo. Claro. Obrigado, Gilmar. Gilmar, eu acho que a gente tirou bastante coisa daqui, desse programa. Espero tê-lo aqui novamente. Com Que é certeza. a Preste como uma associação que está cuidando dos interesses, acaba no final, cuidando dos interesses de toda pessoa que está vivendo em São Paulo, por conta dessas terceirizadas que você está fazendo para a gente. Essa fiscalização, né, de contratos, É isso. fiscalização do que estão entregando, né? E muito mais do que isso, podendo já, a partir dessa conversa que a gente teve, abrir uma nova interface para que a gente tenha com o Neilson e a Simp e outras associações parecidas com a dele, E com venha, o né, poder aqui, né? público e essas empresas, para a gente dar uma destinação melhor e um cuidado melhor com essa nossa região. Obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Olha, eu quero agradecer a você por vir aqui falar um pouco da terceirização, um pouco da Preste, mostrar nosso ponto de vista. Quero agradecer o Neilson também. Eu acho que a gente tem condição de fazer uma reunião entre nós para decidirmos como é que vai ser essa campanha. Estou disposto, estou afim. Eu tenho certeza que o pessoal aqui do Braz, o Neilson, o Wagner, todo o pessoal lá que trabalha no Braz, a gente vai conseguir tocar isso para frente. E precisamos de você para ajudar a capitanear isso aqui, entendeu? Porque a gente vai ter que envolver outros atores. Então, muito obrigado, agradeço de coração. Toda vez que precisar, estarei aqui à disposição de vocês. Obrigado, Gilmar. Você só dá tchau, Nilson, que você atrapalhou o final do programa. Só fala tchau. Tchau, pessoal. Não, pessoal, para vocês verem aqui. Só tchau, não, não só tem combinado, tchau. né, Maurício? E eu também, só vou dar tchau. Tchau. Até o próximo podcast, Tchau. Quem Podcast. E a gente vai estar junto. É E na Trump próxima contra Neilson. já vai ter A assunto matéria. para o próximo podcast. Até lá, gente. Até lá, Fiquem pessoal. com Deus. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado.